Vamos falar sobre morte? Ou sobre quase morte? Ou sobre as 3 microvezes que eu quase morri? Assim, eu sou uma pessoa bem dramática. A minha vida é bem parada, mas aconteceram algumas coisas ali, outras aqui, que me causaram um pouco de adrenalina ao ponto de me sentir quase com o pé na cova. A primeira vez que eu quase morri, não sei nem se dá pra definir isso como quase morte, mas a Miri de Chiquititas caiu de um cavalo e ficou cega, então... Enfim, a primeira vez que eu quase morri, eu era muito pequena. Tanto que essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho, eu acho. Quando eu era pequena, eu vivia intercalando entre zona rural, zona urbana, zona rural, zona urbana, porque os meus avós, eles moravam na roça. Em um dia qualquer, eu estava caminhando com eles e, se eu me lembro bem, tinha uma vaca lá. Não sei por qual motivo, mas a minha avó me colocou em cima dela, da vaca no caso, e eu fiquei um tempo lá até a vaca me jogar pra longe e eu cair no chão. Essa foi a situação mais morrível que eu passei nessa época, porque eu era bem pequena. Ok, não foi uma história tão boa, mas dessa época é a única que eu tenho. O segundo acontecimento foi, o dia que uma torre humana me esmagou e arrancou meu dente. Não entendeu? Eu vou te explicar. Eu tava na casa da minha avó com os meus 500 primos, quando de repente eles dão uma ideia de uma brincadeira de gênio, onde consistia em todos sentarem no colo um do outro pra fazer uma torre gigante. Mas eu não sei o que aconteceu na cabeça deles pra colocarem a caçula como a primeira pessoa pra sentar. Então beleza, eu fui a primeira a sentar na cadeira e a próxima pessoa foi uma prima uns 3 anos mais velha que eu. Ela sentou no meu colo e logo em seguida veio meus outros primos. Não sei o que possa ter acontecido, se a torre não estava estável ou coisa assim, mas a minha prima que estava no meu colo virou o braço e me deu uma cotovelada na cara. Eu senti tanta dor e gritei tanto que a torre desabou em mim. E quando foram parar pra me ver, tinha um dente faltando na minha boca. Então a minha prima, que deu uma de dentista, começou a chorar e eu falei pra ela que tá tudo bem. Então assim, ela chorou no meu lugar. E no final ficou tudo bem. O terceiro acontecimento foi algo mais recente. Todo ano a prefeitura inventa de decorar uma praça extremamente linda na minha cidade. E em 2025 não foi diferente. O meu namorado me chamou pra comer lá porque nessa época junta várias barracas de comida na rua. Chegando lá, eu já fui bocando tudo o que eu queria. Churros, pipoca, cachorro-quente, coquetel. Vamos falar um pouco sobre esse coquetel. Eu tava tomando um coquetel, mas nessa barraca não tinha nenhum lugar pra sentar. Então eu chamei o meu namorado pra sentar no lugar menos movimentado, escuro e o mais assustador possível. Ele aceitou e fomos até lá. Chegando nesse corredor, a gente dividiu o coquetel e comentou o quanto ele era ruim. Quando eu fui apoiar minha mão onde eu estava sentada, eu senti como se eu tivesse levado um choque muito forte. E quando eu levantei a mão, tinha um escorpião me encarando. Eu simplesmente gritei de dor. E aí aparece um cara querendo sentar no mesmo lugar que eu estava sentada. E eu, com toda a minha bondade, falei: o moço, não senta aí não, tem um escorpião aí. Ele olhou pro escorpião e matou. Então ele ficou com dó de mim e juntou ele e o meu namorado à procura de uma ambulância. E não achamos. Então o moço finalmente se lembrou que ele era taxista e falou que podia levar a gente pro hospital. O meu braço já estava dobrando de tamanho e eu já estava imaginando o meu funeral. Passei pela triagem e não demorou nem 5 minutos e já me chamaram. Obviamente eu estranhei porque lugares assim demoram muito para ser atendido. Quando a médica perguntou o que eu tinha, eu comecei a explicação, até ela me cortar e perceber que chamou a sala errada. Eles me tiraram de lá, me mandaram para a sala de espera e chamaram a outra mulher com o mesmo nome que eu. Então eu comecei a esperar e esperei até ser atendida. Eu falei o que eu tava sentindo e ela me deu 3 agulhadas na mão que eu sofri a picada. Me mandou tomar soro e quando eu fui, a enfermeira enfiou um treco no meu braço sem a mangueira, fazendo o meu sangue jorrar. E eu fiquei Depois ela conseguiu aplicar o treco lá direito e ainda brincou: ainda bem que você tá de preto, né? Da próxima vez você já sabe a cor que tem que vir. Fiquei umas 2 horas tomando soro junto com 3 mulheres e de repente entra mais uma mulher gritando que um escorpião tinha picado ela. Depois do soro me mandaram pra casa e eu fiquei com o braço imóvel por 5 dias e sobrevivi. Eu acho que eu tava mais propícia a morrer pela ansiedade do que pelo veneno do escorpião em si.
Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada por ter acompanhado essa história tão maluca. E se você era uma das pessoas que me acompanhava antes do meu sumiço e se pergunta o motivo, não entrando muito em detalhes, mas já entrando, eu descobri alguns problemas psicológicos que eu já sabia que tinha e decidi me cuidar mais. Agora eu tento ao máximo levar um dia de cada vez. Um beijo e até o próximo vídeo.